Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou fazer um videozinho sobre variáveis. No vídeo anterior eu mostrei um pouco sobre como funciona a parte de printf, como funciona a estrutura básica. E agora uma coisa um pouco mais importante, que é uma coisa que vai ser recorrente em toda a linguagem, a gente sempre vai ter tipo o mesmo conceito, que é o conceito de variáveis. Basicamente, o que é uma variável? Pensa que o computador ele vai ter o processador, memória RAM, placa-mãe, certo? E tudo no nosso computador a gente vai ter como armazenar alguma coisa de certa forma. Então a gente pode armazenar algo no nosso HD, a gente pode armazenar alguma coisa na nossa memória RAM, a gente pode armazenar alguma coisa até dentro do nosso processador, que a gente vai ter registradores, cache, coisa assim. Mas, basicamente, o que a variável é? Então, basicamente, a gente vai ter na nossa memória um espaço que vai ter o valor e vai ter a representação binária desse valor. Como nosso computador só compreende zeros e 1, então ele vai ter que ter uma estrutura diferente para armazenar cada valor. Então, um número ele não é armazenado da mesma forma do que uma palavra, por exemplo. Na prática é um pouco mais, depois eu vou explicar um pouco mais sobre. Mas basicamente eles vão ter diferentes representações, por isso vão ter diferentes tamanhos e também vão ter tipos diferentes. Por exemplo, um número inteiro e um número decimal vão ter uma representação diferente, porque a forma que eles são representados na memória é muito diferente. Uh, Basicamente, quando a gente cria uma memória, quando a gente cria uma variável, a gente separa um espaço de memória, a gente dá um nome para ela e depois a gente atribui um valor. Então, aqui seguindo pelo código, mesma coisa do vídeo anterior, stdio_h a gente vai incluir ele para a gente ter acesso ao printf, a gente abre nossa main e a gente abre as chaves, certo? Chave aqui dentro do bloco de código da nossa main, a gente vai começar a escrever nosso código. Aqui, por exemplo, a gente está criando um número inteiro. O que significa isso? A gente está criando uma variável chamada variável e a gente está atribuindo o valor 5. Então, o que significa criar um número inteiro? A gente está criando um espaço em memória que consegue receber números inteiros. Até qual valor esse número vai, depois eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas de forma simplificada, a gente vai conseguir inserir qualquer número que seja inteiro aqui dentro. Como que funciona aqui a ordem que a gente faz a criação? Int, que é basicamente o que a gente está definindo qual tipo. Então, nesse caso, é uma variável do tipo inteiro, por isso até int vem de inteiro. O nome da variável, nesse caso, é variável. E a gente está dizendo que o valor armazenado dentro dela é igual a 5, certo? Então aqui a gente está criando uma variável, a gente está atribuindo um nome e a gente está atribuindo um valor. Nesta linha aqui 12, a gente está criando uma variável de tipo inteiro, int test é o nome da variável. Só que a gente não atribui o valor nessa linha, porque a variável ela é uma coisa mutável. A gente tem acesso ao endereço de memória dela e a gente pode alterar esse endereço de memória quando a gente quiser. Na realidade, a gente não altera o endereço de memória, a gente altera o valor dentro do endereço de memória, certo? Na linha 13, a gente está dizendo que teste agora é igual a 10. Então, o valor armazenado dentro da variável teste passa a ser 10. E depois a gente pode escrever essa variável. Então, aqui na linha 15, na linha 16, printf, abre parênteses, abre chaves. Dentro das chaves, a gente vai botar o identificador do tipo, que nesse caso é o %d. E como a gente vai escrever a variável e a variável teste, são duas variáveis, então a gente bota %d barra n, fecha aspas. Aí ainda dentro do parênteses, a gente vai botar uma vírgula e depois da vírgula a gente vai botar o nome de cada variável. Então, a variável que a gente passou aqui primeiro vem para esse %d e o teste vem para o outro %d. Aí depois a gente vai ter outros tipos. Então, aqui a gente tem uma criação de uma variável do tipo float. O que é o tipo float? Ponto flutuante. É basicamente uma variável que vai ter um valor decimal. Então aqui, 5,43. Nesse caso aqui, a gente está usando essa palavra-chave, que é o float, porque esse valor ele não seria correspondente ao que caberia dentro do int, porque ambos têm representações diferentes em memória. Eu não consigo representar 5,43 dentro de um valor int, certo? Então é basicamente uma questão de diferença de memória e o que a gente vai botar dentro de uma variável. Então, como eu quero botar um valor decimal, vai ser um float. Aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com as variáveis tipo int, que eu escrevi elas com %d, só que no caso de float, a gente bota %f, que é basicamente de float. Esse %d aqui eu não me recordo por que d, mas pode ser também %i, mais pra frente eu vou explicar um pouco, mas isso não faz muita diferença. Mas, basicamente, %f, barra n, fecha aspas, vírgula, nome da variável. Aí ele vai escrever o valor que está dentro da variável.
Simples assim. Agora, chega a parte de caracteres. O que é um caractere? É uma letra. Letra A, B, C, D, E, F. Tanto faz nesse sentido. Só que tem uma coisa específica sobre caracteres que é bom salientar, que é o seguinte. Opa, a SCI Table. A gente tem uma coisa chamada tabela SCI, que vai ter esses caracteres um pouco mais simples, com um valor mais comum, que a gente vai ter acesso. Então, A, B, C, D, E, F, letras do alfabeto normal, a gente vai ter acesso através da tabela SCI. Se a gente vir aqui na tabela SCI, a gente pode ver o valor decimal, o octal, o hexagonal e o binário de cada símbolo. Inicialmente a gente vai ter símbolos aqui que são mais por questão de controle. Então, ó, no character, início de um texto, fim de um texto, coisas assim que são bem simples. E depois a gente vai começar a ter símbolos que a gente consegue escrever, que são esses que vão de 32 a 127, certo? Como a gente tem aqui o valor 32, 33, cada um tem um valor, e vai até 127. Aí tem aqui os valores estendidos, que não vem muito ao caso nesse sentido. Só que, como a gente pode ver, cada símbolo ele vai ter o seu valor correspondente. Então, por exemplo, o número 0 é o valor 48, o número 9 é o 57, a letra A com maiúscula 65, a letra A minúscula 97. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente escreve um caractere, em essência, a gente está não botando a letra B, a gente está botando um valor numérico que representa ele nessa tabela. Então, por exemplo, a letra B, nesse caso, se a gente for ver aqui, é o B minúsculo. Então, vai ser o caractere de número 98. Tanto que se eu botar o mouse por cima dele, vai ter aqui int 98, certo? Por quê? O char, ele vai receber, a gente passa um caractere para ele, mas em essência ele recebe um número. Se a gente for ver o que o char recebe em si, é um número de, se eu não me engano agora, 8 bits, um byte então, ele tem um byte. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre parte binária e tal. Mas ele vai receber um número que vai ser de um valor x até um valor y. E quando a gente quiser escrever esse caractere, a gente vai usar o porcentagem C. Então, nesse caso, como eu quero escrever o caractere B, eu vou escrever porcentagem C, o nome da variável. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai escrever a letra B, simples assim. Porcentagem C, ele escreve o caractere. Pensa como quando eu escrevo porcentagem C, ele vai pegar o valor e procurar na tabela. É como se fosse algo assim. E vai retornar o símbolo correspondente na tabela. E uma coisa que eu fiz aqui para demonstrar, a gente pode escrever porcentagem D, que porcentagem D, como eu falei anteriormente, é para escrever números inteiros. Então, para escrever um 5, 6, 7, 8, 9, eu posso escrever um número inteiro e passar a letra B como um valor. E nesse caso, ele vai pegar o valor da letra B, então vai ser, por exemplo, a letra B, ele vai escrever 98. Então, o porcentagem D, se eu passar um caractere, ele vai dizer qual que é a posição do caractere na tabela. Já ao contrário, eu também posso fazer. Aqui eu estou dizendo printf, porcentagem C, então eu vou pegar um caractere, tanto que o C ali de caractere está bonitinho, e eu estou passando um valor diretamente numérico, 102. O que ele vai fazer? Porcentagem C vai procurar esse valor na tabela. Então a gente vem aqui no valor 102 da tabela, aqui nessa linha de decimal, letra F. Simples assim. E a gente pode também modificar variáveis. Como eu falei anteriormente, a gente pode atribuir um valor, teste igual a 10. A gente pode simplesmente dizer que caractere agora é G, ou caractere agora é 15.32. Só que daí vai vir uma coisa que é um pouquinho mais complicada. Quando eu digo caractere é igual a G, não tem problema. Por quê? Ele continua sendo do tipo char. Ele continua sendo dentro desse limite de valor que a variável aceita. Só que 15.32 é um valor decimal. E char não recebe valores decimais. Só que C é uma linguagem que tipo, ele já consegue realizar muita coisa pra gente nesse sentido. Que quando eu falar que caractere é 15.32, ele vai ver, eu não consigo botar esse valor dentro dessa variável. Então ele vai fazer uma conversão para um valor que ele consiga aceitar. Se essa variável não aceita 15.32, ela ainda consegue aceitar o 15, que seria basicamente a representação inteira. Então ele vai matar esse ponto 32 e a gente vai ter aqui o valor 15 dentro de caractere, certo? Se eu rodar aqui, opa, eu rodei pelo coisa, mas não é aqui que eu quero rodar não. Eu vou dar um gc, não, eu posso dar um 2 traço, ponto barra, 2 traço variáveis. Ó, começando lá de cima. 5 e 10, ele escreveu aqui, porcentagem de 5,
porcentagem D, 10. Porcentagem F decimal, 5,43, 5,43, e ele botou diversos números depois. Tem como eu tirar esse zero ali depois, mais pra frente eu vou explicar, mas é só visual. Caractere B. Se eu escrevo com porcentagem C, ele vai dizer B. Se eu escrever com porcentagem D para pegar o número representante dele, ele vai dizer 98. Se eu pegar o porcentagem C para dizer o caractere que é representante do número 102, ele vai dizer F. Se eu pegar e eu converter o caractere para 15,32 e escrever o valor dele como número, por isso porcentagem D, vai ser 15. Ele vai tirar o ponto 32. Aí aqui eu botei no final mais uma coisa que é bem útil para essa parte de início e teste. Eu até recomendo usar bastante para fazer código próprio, testar algumas coisas, que é a parte de scanf. O que é o scanf? É uma forma de a gente conseguir inserir de forma direta o que a gente quer dentro do nosso código. Porque tudo que eu fiz aqui foi com valores pré-definidos. Então, 5, 10, B, C, G, tudo isso foi valor que eu defini dentro do código. E se eu quiser, por exemplo, escrever um valor no teclado e esse valor ser recebido pelo meu computador? A gente usa o scanf. O que o scanf vai fazer? Ele vai receber algum valor de algum tipo específico e vai atribuir uma variável. Aqui eu botei um printf antes, só para dizer que tem que escrever o caractere, certo? Agora aqui analisando como é a chamada da função, a gente vai ter o scanf, que é o nome da nossa função. A gente vai abrir parênteses, a gente vai adicionar aspas e, caso esteja vendo ali, deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui, peraí, deixa eu ver onde é que tem zoom. Eu não me recordo como dar zoom, deixa eu ver se Ctrl mais vai. Tá, Ctrl mais foi. Tá, então, como ver aqui, scanf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem C. Porcentagem C é o que a gente usou aqui para escrever caracteres. Quando eu boto porcentagem C no scanf, ele está esperando que eu passe um caractere para ele. Então, porcentagem C, fecha aspas, certo? A gente vai ter daí como primeiro parâmetro que a gente chama o porcentagem C ou porcentagem D dentro de aspas, simples, que é o que a gente quer de valor. E em seguida a gente vai ter a variável que a gente quer atribuir esse valor. Nesse caso, como pode ver, eu estou botando esse símbolo aqui, que se não me engano é o e-comercial, antes do nome do caractere. Por enquanto não precisa entender muito para que é isso, mas basicamente é bom saber que tem que botar e-comercial e o nome da variável. Fecha parênteses, vírgula, ponto. Quando eu rodar esse código, ele vai pedir para mim escrever o valor. Quando eu escrever esse valor, essa letra, esse número, tanto faz, ela vai ser atribuída à variável que está aqui. Então vai substituir caractere. E logo depois eu escrevo o valor de caractere e eu dou um return zero, certo? Agora eu vou escrever aqui, por exemplo, A. Quando ele escreveu a letra A. Se eu rodar de novo e eu escrever 12, ele vai escrever o 1 como um caractere. Porque lembra que também temos o 1 aqui dentro, 49. O 1 também é um caractere nessa tabela. Ele também pode ser representado como um caractere, não só como um número com valor. Nesse caso, é basicamente isso, essa parte. A gente vai estar escrevendo valores, coisas assim, parte numérica. Basicamente, a estrutura do scanf é essa. E agora, uma outra coisa que eu tenho que explicar de forma bem resumida é a parte de blocos de código e escopo. O que seria isso? Eu tenho aqui um exemplo, que pode ver, int main, abre parênteses, abre chaves. Aí eu abro mais umas chaves dentro, e dentro dessas chaves eu crio um int x. E depois eu acesso esse int x. Isso aqui vai dar um erro. Por quê? Opa, eu fiz besteira aqui. O bloco de chave, o bloco de código, que é o que eu estou criando ali, ele é criado pela chave, então cada chave cria um bloco de código, só que ele funciona de uma forma bem simples. Sempre que eu tiver um bloco de código dentro de outro, é como se fosse uma parte separada, certo? Pensa que aqui eu estou criando um bloco de código, então tem o meu int main é esse bloco de código vermelho. Dentro dele eu crio um bloco de código, que vai ser esse azul, e dentro desse azul, eu digo que x é igual a 5, certo? Eu estou dizendo que x é igual a 5. Então, estou dizendo, int x é igual a 5, certo? E eu estou tentando escrever o meu x fora do bloco de código que está ali dentro. Isso não funciona. Por quê? Em vez de a gente ter acesso a todos os valores que estão abaixo, então, por exemplo, esse bloco de código aqui, ele não consegue acessar o valor que está dentro do bloco de código abaixo. Por exemplo, esse x que está aqui dentro, ele só vai ser acessível dentro desse bloco azul. Então, ele só vai ser acessível
aqui dentro. Peraí, deixa eu botar uma cor mais bonita aqui. Esse x aqui, ele só vai ser acessível aqui dentro, certo? Então, ele só vai ser acessível dentro do bloco de código que ele está, ou, se eu fizesse ao contrário, isso aqui funcionaria. Por quê? Ele vai ser acessível dentro do bloco de código que ele está e nos blocos abaixo. Então, pensa como se fosse uma escada, certo? Vou fazer uma escadinha aqui bem bonitinha, ó. A gente vai ter aqui uma escada fazendo lápis que é mais feio. Ó, a gente tem uma escada, certo? Pensa que a gente está subindo a escada. A gente tem aqui uma pessoinha subindo a escada. Ela está no topo e ela está olhando para cá. Então, a visão dela, ela consegue ver o quê? Quem tiver no mesmo nível que ela ou acima. E quem está aqui embaixo vai conseguir ver quem? Quem está no mesmo nível ou acima, certo? Então, por exemplo, esse bloco de código aqui, ele está abaixo da main. Então, ele está abaixo desse bloco aqui. Esse bloco consegue acessar, por exemplo, uma variável z igual a 10. Eu posso dar um printf, porcentagem d, barra n, vírgula z. Eu consigo fazer isso porque o z está acima, então ele consegue ver o que está acima dele. Aqui, esse printf, ele não consegue ver o valor de x porque o x está abaixo dele. Ele está subindo a escada, por exemplo, e ele não consegue ver quem está atrás dele. Se eu botasse aqui dentro, printf, porcentagem d, barra nx, ele conseguiria ver porque está no mesmo nível. Então, basicamente, é uma questão de nível e escopo. O que está dentro do mesmo escopo ou um escopo abaixo consegue acessar a variável, o que tiver em um escopo acima não consegue. Simples assim. Então, a base de como funcionam variáveis é isso. Qualquer dúvida é só comentar, comenta aí, qualquer coisa entra chamada no Discord, qualquer coisa. E é isso. Qualquer dúvida é só fala aí. Valeu!